Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra da Saúde. Esta interpelação ao Governo, requerida pelo PSD, permitiu tornar claro que a governação do Partido Socialista causou sérios danos ao Serviço Nacional de Saúde. Neste debate foram apresentados alguns dos muitos sinais de degradação do SNS, sinais esses que nos permitem concluir que o Serviço Nacional de Saúde está pior hoje do que quando o anterior Governo Socialista tomou posse em 2015 e que a degradação dos serviços de saúde se acentuou no passado recente. Até às eleições de outubro deste ano, o Governo e o Partido Socialista negaram os problemas do SNS. Mas recentemente mudaram de atitude. Agora reconhecem que existem problemas. Mas tentam fazer a ideia que os problemas sempre existiram e que o Governo Socialista não tem grandes responsabilidades nesta degradação da saúde para níveis insuportáveis. Esta estratégia de mistificação tem três vertentes. Em primeiro lugar, o Governo vem reconhecer os problemas financeiros, admitindo que há suborçamentação do SNS, mas sugerindo que esse é um problema antigo e que será resolvido no próximo Orçamento de Estado. A frase-chave tem sido: estamos a trabalhar, estamos a trabalhar. Estão há 4 anos no Governo, mas agora é que estão a trabalhar. A suborçamentação do SNS é de facto um problema que já vem dos governos socialistas anteriores. Mas o que este Governo não diz é que o problema financeiro do SNS nunca foi tão grave como é agora. O prejuízo do SNS de 848 milhões de euros em 2018 é o maior de sempre. Nem mesmo nos anos do Governo PS, liderado por José Sócrates, tivemos prejuízos tão grandes como este. Em 2010 andou perto dos 800 milhões, mas não chegou lá. O agravamento do déficit nos primeiros 10 meses de 2019, que foi conhecido há 2 dias atrás, faz temer o pior para este ano. É possível, neste ritmo, que o prejuízo do SNS ande perto dos 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros de suborçamentação não é um pequeno problema que se resolve com mais 1% ou 2% no orçamento do próximo ano. 1.000 milhões de euros de déficit, com um passivo a fornecedores de mais de 3.000 milhões de euros, traduz um descalabro financeiro semelhante àquele que existia quando a Troika foi chamada pelo Partido Socialista em 2011. A segunda vertente da estratégia de mistificação do Governo passa por nos convencer que o SNS não estará assim tão mal porque há mais uns quantos milhares de cirurgias e de consultas. O que o Governo não diz é que esse aumento de milhares de cirurgias e de consultas representa apenas um aumento de 1%. O que o Governo não diz, mas sabe, é que a evolução demográfica e tecnológica causa um aumento constante das necessidades de cuidados de saúde da população, que no caso de Portugal está estimado que andará a cerca de 4 a 5% ao ano. Quando os serviços de saúde aumentam a sua resposta em 1%, mas as necessidades crescem 4 ou 5% ao ano, isso significa que todos os anos os portugueses perdem 3% de acesso aos cuidados de saúde. São 3% por ano que ficam pior. Em 4 anos de governo socialista, isso significa menos 12% de acesso e é isso que explica o caos dos serviços de saúde, que é claro para todos neste momento. A terceira e última vertente da estratégia de mistificação do Governo passa por nos tentar convencer que existe um reforço efetivo dos recursos humanos do SNS. Avançam com números de milhares de profissionais contratados que vão mudando todos os dias, mas não dizem qual é o impacto dessa contratação na efetiva capacidade de trabalho disponível nos serviços de saúde. A este propósito, permitam-me citar um relatório de 2018 do Observatório Português de Sistemas de Saúde. Cito: o aumento nominal de enfermeiros, cerca de 3.000, e de técnicos superiores, não teve reflexo no aumento real de trabalho. E mais à frente, dizem: estes dados parecem traduzir a necessidade de reforço do ritmo de contratação de todos os grupos profissionais, à exceção dos médicos, num contexto de crescente procura de cuidados. Fim de citação. É certo que depois deste estudo ter sido publicado, houve mais contratações, mas também é verdade que, entretanto, os profissionais com contratos individuais de trabalho também passaram para 35 horas, agravando o problema.
Neste momento, em termos de capacidade de trabalho, os recursos humanos disponíveis do SNS, com exceção dos médicos, são menos do que existiam quando o anterior governo socialista tomou posse. O que estes especialistas do Observatório Português de Sistema de Saúde nos recordam é que a capacidade de contratação do SNS não aumentou a capacidade de resposta. E o Governo sabe disto. A senhora Ministra da Saúde sabe disto. E a senhora Ministra da Saúde sabe disto, porque a doutora Marta Temido foi um dos autores do estudo que eu citei. O problema é que a Ministra da Saúde não gera o SNS. A Ministra da Saúde veio aqui hoje cheia de boas intenções, cheia de vontade de trabalhar, que eu não duvido que tenha. O problema é que no governo socialista quem gera o SNS é o Ministro das Finanças, através do Orçamento do Estado. É do Orçamento do Estado que resulta a suborçamentação do SNS e a falta de recursos humanos. É do Orçamento do Estado que resultam as limitações à contratação e a falta de profissionais. Depois de 4 orçamentos de Estado socialistas que degradaram o SNS, a saúde dos portugueses exige que o Governo mude de rumo. Termino já, Sr. Presidente. O 5º Orçamento de Estado socialista tem de ser diferente. O Governo tem de passar das palavras aos atos e apresentar um orçamento que contribua efetivamente para um melhor Serviço Nacional de Saúde, para bem de Portugal e da saúde dos portugueses. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.